Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um excelente domingo para vocês. Dia de Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 lá na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte do CNN Sports, trazendo essas últimas informações desse jogão. Além disso, Mano e Michel Bastos analisam esse confronto de logo mais e Mano meio que com medo ali do confronto, hein? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião de quanto o Palmeiras vai ganhar essa partida e vamos aí com o vídeo. Boa. Bom, o Palmeiras investiu, assim, alto, né, em contratações. É um dos principais elencos quando a gente fala de investimento e de nomes, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, Ramon Sousa, 80 milhões. É muito dinheiro, né? Kelvin, 31 milhões. Carlos Miguel, goleiro. Aliás, mano, e o Carlos Miguel, hein? Que foi, Michel? Porque o Carlos Miguel é um baita goleiro, né? Mas volta pro Brasil e volta pro rival. Mas o Renan, de verdade, cara, eu acho que o Carlos Miguel, ele pisou na bola realmente com o Corinthians ali, por todo aquele processo que aconteceu. Mas não dá pra contestar o cara tecnicamente. O Carlos Miguel é um baita goleiro. Ele já tem pinta de goleiro. Ele é sorridente. Então, mas ele é um baita goleiro, cara. Tecnicamente, eu acho que o Palmeiras, ele contrata um cara que, inclusive, eu particularmente prefiro comparado ao Everton. Eu acho que o Carlos Miguel é mais goleiro que o Everton. Vai ser um processo natural. Talvez aí no final do ano o Everton nem permaneça no Palmeiras e o Carlos Miguel ele vai ter realmente essa sucessão. Talvez não precisem nem forçar a barra, tira o Everton agora e já coloca o Carlos Miguel. Não, vai ser um processo ali, vai ser gradual a entrada do Carlos Miguel aí no gol do Palmeiras. Mas, cara, contratou um baita goleiro. Sim. E muitas vezes a gente vê times aí tentando contratar goleiros e não conseguem, né? Quanto tempo o São Paulo demorou para acertar um goleiro? O próprio Rafael que vem salvando, ontem salvou de novo, apesar da derrota, mas poderia ser muito pior aí o resultado para o São Paulo. Mas é um cara que muitas vezes é contestado pelo torcedor. Sim. O próprio torcedor de São Paulo não confia tanto no Rafael, apesar dele vir de bons jogos, né? Não, ele vem no período bom. Sim. Ele vem no período muito bom. Mas demorou demais para chegar no Rafael, porque o São Paulo passou quantos goleiros ali? Jandrei, aquele outro lá que era o Sidão. Pô, a torcida de São Paulo suava frio quando via esses caras no gol. Mas os goleiros brasileiros hoje, por mais que a gente tenha goleiros aí do nível do Alisson ainda atuando, o próprio Ederson no City, o próprio Bento jogando agora no futebol árabe, mas dentro do futebol brasileiro, quando você precisa realmente contratar, a gente sabe o quanto é difícil. O Palmeiras contrata um baita goleiro. E contratou um baita meio-campista também, né? Andréas Pereira chega para talvez resolver uma situação no meio-campo ali que... Já chega como ídolo, né? Como ídolo. Sim, porque já deu um título pro Palmeiras sem jogar. Esse é algo que é louco, né? Isso é muito louco. Já chega comemorando. Já. Ele é o Diego Souza do Palmeiras, porque o Diego Souza também nunca jogou no Corinthians, mas é ídolo na torcida. Pois é. Agora o Andréas também é a mesma coisa, mas joga bola esse cara, hein? Joga demais. Aliás, ele vem para resolver um problema ali no meio-campo. O Palmeiras me perde Richard Rios, que é um baita jogador, talvez, acho que para mim, um dos melhores volantes que passaram na atualidade, ali moderno, igual o Michel estava falando aqui. Né, perde uma peça importante e consegue repor, né? Rafael Veiga já não vem jogando muito bem no Palmeiras, vem enfrentando uma série de lesões. Então, assim, é uma peça que vai chegar para encaixar, né? Eu vou falar, cara, o Palmeiras ele sentiu muito mais a ausência do Richard Rios do que do próprio Estevão. Sim. Porque o Estevão, apesar de tecnicamente ser um cara muito aprimorado, é um cara que tem um potencial enorme, vai evoluir muito jogando na Europa, mas o Richard Rios era o cara mais regular do Palmeiras. Sem dúvida. O Estevão muitas vezes aí ele fazia uma partida nota 10 e outras nota 3, nota 4, enfim. O Richard Rios ele fazia partidas nota 8 com frequência. Então, agora, a chegada do Andréas Pereira, eu acho que reforça demais o meio-campo do Palmeiras, que estava realmente capenga, cara. Estava realmente capenga. Era um meio-campo que não estava produzindo tanto, principalmente pela ausência, por exemplo, o Veiga. O Maurício é muito bom jogador, sim, mas os dois no auge, eu acho que o Veiga fez muito mais pelo Palmeiras do que o Maurício tem feito. Mas chegou agora também, né? Mas quem que você prefere, assim, em termos de qualidade? Eu acho que o Veiga é um monstro, cara. É que não tá jogando bem. Mas caiu de rendimento, né? Muito. O Palmeiras sentiu demais a ausência dele. Não é uma comparação meio, acho que ainda... Injusta, ingrata. Não é o bom time, porque o Veiga, eu joguei com o Veiga no Palmeiras, pra você ter noção. Eu cheguei com o Veiga no Palmeiras, isso tem... Quantos anos? Quase mais de 10 anos. Eu ia chutar aqui, mas... 3, 4, você parou 8, agora? 9 anos. Parou agora? Então, assim, 2 meses. Então, ele tem uma história dentro do clube, né? O Maurício chegou agora, mas assim... Só que pro Maurício
fazer o que o Veiga fez dentro do... Vai ter que correr, vai ter que jogar mais. Sim. Vai ter que jogar bem mais do que vem jogando. Mas hoje, no momento, eu acho, entre os dois, hoje, mais Maurício do que Veiga. Pelo que o Veiga, quando em campo, vem demonstrando, sou mais Maurício. Mas eu concordo, acho que o Richard Rios, para mim, era muito importante. Aí você vê a diferença de uma boa gestão, né? Você perde um atleta muito importante e você consegue fazer uma reposição no mesmo padrão, se não até melhor, né? Você traz um jogador que hoje é um jogador de seleção brasileira. Sim, sem dúvida. Então, isso mostra a boa gestão do Palmeiras. E aí não dá pra bater de frente, né? Ô, mano, Michel, vamos dar uma olhadinha. Aí não dá, pô. Vamos dar uma olhadinha na escalação dos dois times? E aí eu vou querer saber de vocês qual que é o melhor elenco. Tá? A gente tem a escalação para mostrar. Agora do Corinthians, a provável escalação do Corinthians para hoje. Hugo Souza, Charles, Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Ranieri, Maicon, Breno Bidon, Garro, Memphis Depay e Guinegão. Já estão colocando o Depay ali como titular, mano. Tá ali, escalação do Corinthians, a provável... Tendência é essa. Essa é a tendência, né? Sim. A gente tem a do Palmeiras aí? Agora, bora botar aí a escalação, a provável escalação do Palmeiras. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, Vitor Roque e o convocado parceiro de Messi, Flaco Lopes. E aí, Michel? E qual que é o melhor elenco? Pô, Não, tô te perguntando. Pra mim é do Palmeiras, não tem nem sombra de dúvida. Por quê? Até agora vocês estavam rasgando elogios pro Corinthians na Neoquímica. Não tá rasgando ele aqui. Mas pega o aproveitamento. Ele vem bem. Mas assim, irmão, vamos lá. Tecnicamente, você olha, a equipe, pra mim, é muito mais... Mas é muito curioso, né? Porque quando a gente fala de clássico, parece que assim, os jogadores eles se equiparam, né? Aí estamos falando da equipe. Sim. 1 contra 1 ali, Palmeiras, muito mais Palmeiras. E aí, mano? O Palmeiras, ainda mais pelos desfalques que o Corinthians tem, se a gente falar aqui, ó, o Carrillo é um cara que faz muita falta, o próprio Martínez é um cara que faz falta nesse meio campo, aquele cara mais mordedor, você pega lá na frente o Yuri Alberto, que ele vinha jogando aí com a camisa do Corinthians também, é realmente uma referência nesse ataque. Então hoje, se você pegar elenco com elenco, o Palmeiras, por nomes, ele tá com uma certa vantagem. Porém, em termos de vontade, de postura, eu acho que o Corinthians vai conseguir igualar sim, com certeza. Mas até com relação ao time do Palmeiras, um outro ponto que o Palmeiras melhorou e muito foi quando o Abel começou a abrir mão daquela convicção que ele tinha de que não dava para jogar juntos ali, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras jogando com os dois juntos hoje está produzindo muito mais em termos ofensivos do que produzia antigamente. Então, muitas vezes, Michel, o treinador ele tem aquela convicção, igual em determinado momento que falava, Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos no Flamengo. Quando jogaram, a gente viu o que fizeram. Então, cara, o Abel agora nesse ponto, ainda mais sabendo que o Vitor Roque, ele não é aquele centroavante que fica estático dentro da área, aquele cara que muitas vezes ele cai para a ponta esquerda, é um cara que dá opção fora da área também, ele deixa um pouco mais centralizado ali o Flaco Lopes, que é um cara mais, inclusive, forte na bola aérea, é um cara mais cabeceador, brigador. Né? Ele consegue ter essa versatilidade. Então, eu acho que o Palmeiras melhorou muito nesse quesito também. E aí, Michel? O pessoal tá cantando aqui, nos últimos 12 jogos, o Corinthians venceu 2 no Brasileirão. Tá, mas eu só queria entender a tua pergunta. E aí, o Palmeiras não perde há 8 jogos no Brasileiro. Se é baseado no clássico ou de elenco para elenco mesmo? Não, de elenco para elenco, a análise que a gente... Cara, minha análise o Palmeiras tem muito Mas aí a gente traz aquela pitada aqui para essa nossa resenha que são os números. Para quem gosta de número, que está em casa e gosta da superstição, gosta de número... Eu vejo o elenco do Palmeiras e o elenco do Corinthians, o elenco do Palmeiras melhor disparado tecnicamente. É o melhor elenco do Brasil? Não. Para mim é Flamengo. E para você, mano? Concordo, pra mim ainda é o Flamengo. Flamengo. Mas assim, já vivi isso. Um clássico é diferente. Que nem o Corinthians. O que muda, Michel? Você que jogou vários clássicos, o que muda? O ambiente, tudo muda. A energia, o pós-jogo, tudo é diferente. Então assim, porque às vezes falam assim, porque o jogador só escolhe. Não é, cara. Até o próprio torcedor, ele vive um clássico diferente de outras partidas. Sim. O torcedor vive diferente também. Ele vai pro estádio mais cedo, ele vai mais empolgado, ele grita mais num clássico. Então, assim, é diferente. Então não tem como explicar.
Então, assim, mas quando você vê um clássico, o Corinthians vivendo um momento bom, entendeu? De vitórias, com confiança, jogando em casa, tem possibilidade sim de fazer. Sem dúvida. E os números mostram isso. Mas, se você me perguntar, olhando elenco por elenco, o elenco, pra mim, o elenco do Palmeiras é muito melhor. Ô, mano, é o principal clássico quando a gente fala de clubes paulistas hoje em dia, é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, né? Olha, paulista eu não sei, sul-americano é. Sul-americano é. Corinthians e Palmeiras, pra mim, é o maior clássico do continente. Tá acima de Boca e River, tá acima de Nacional e Peñarol. Aí agora vão começar a me xingar. Tá acima do Grenal, tá acima do Bavi, tá acima do Flamengo e Vasco. Pra mim, Corinthians e Palmeiras, basta vocês verem, por exemplo. Ele gosta. E aí, Michel? Ele gosta do povo vir. Ué, mas é verdade. Por exemplo, vocês que estão falando agora, o Grenal é o maior. Tem filme do Grenal? Não tem, irmão. Não tem filme do Grenal. Corinthians e Palmeiras tem vários, inclusive. Sim. Romeu e Julieta, enfim. Boleiros, praticamente a base do filme. Boleiros 1 é em cima do Corinthians e Palmeiras. Então, com todo respeito aos outros times, os outros clássicos, enfim. Ele tá falando aqui, mano, da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, com os dois principais rivais. O São Paulo, para os corintianos talvez mais recentes, aí, os caras aí de 15 anos, podem até ter o São Paulo como maior rival, até pelos embates que tivemos recentemente, enfim. Mas eu acredito que para quem já tem mais de 35, 40 anos ali, com 50, 60 anos, não tem como não ser Corinthians e Palmeiras. Não tem como, cara. Não tem como. Já chipou, né? Flaco Rock. Caiu no gosto, já tá sendo comparada, né? Essa dupla com Bebeto e Romário. É uma coisa meio impressionante, né? Vamos ver ao longo do tempo se confirmar tudo isso. Talvez tenha uma pequena distância, assim, não sei se eu tô exagerando. Só um pouquinho. Pouca coisa, uma quilometragem ali pra rodar. Mas o Flaco também recebeu essa boa notícia ao longo da semana de ter sido convocado para a seleção argentina. Isso dá uma empolgada, isso também, digamos assim, é como se tivesse sido assinado ali, né? O bom momento dele com essa convocação, sem dúvida alguma. Mas o Palmeiras vai ter algumas mudanças, né? Na lateral direita ali, o Kelvin, ele foi titular no duelo passado, mas ele deve dar lugar ao Giai. E aí, justamente, o Aníbal Moreno voltando no lugar do Martínez, exatamente. Um Palmeiras que tem um elenco qualificado à sua disposição, né? Um Palmeiras que gastou muito dinheiro nesse ano de 2025, mais de 600 milhões de reais em contratações, mas gastou de forma consciente, né? Pensando realmente em se manter vivo nas frentes que está atuando. Claro que a eliminação na Copa do Brasil, ela é uma pedra no sapato e o derby não acaba, né? Eu até brinquei quando, no caso, efetivamente acabou, né? O segundo jogo. Falei, cara, esse derby ainda vai render bastante. A gente teve, enfim, alguns desdobramentos a partir disso. E amanhã a gente vai ter mais um jogo importante. É o grande clássico da rodada. Os holofotes estão em cima desse Corinthians e Palmeiras. São duas equipes que vivem momentos diferentes há algum tempo, né? Um Corinthians que teve uma crise interna, tentando ser contornada, eleição presidencial. Um Palmeiras que vem de um trabalho de gestão mais sólido com a Leila Pereira. Um Abel Ferreira que está há bastante tempo no comando, um Dorival Júnior que assumiu há bem menos tempo do que o Dorival, perdão, que o Abel, e aí você vai vendo, né, todas essas variáveis, um Campeonato Brasileiro que hoje ele se apresenta de uma forma mais acessível para o Palmeiras do que para o Corinthians, um Corinthians muito focado nas Copas, né, no caso na Copa do Brasil, enfim, muitos elementos para esse confronto. O jogo vai ser na casa do Corinthians, isso também tem que ser levado em consideração, a fiel torcida sempre se fazendo muito presente, empurrando esse time quando parece faltar técnica, parece faltar tática, a torcida está ali também para empurrar e querendo manter essa escrita favorável ao Corinthians, pelo menos nesse ano, né, para o Palmeiras, que também vem de um ótimo resultado ali na última rodada. É um jogo que tem muitas coisas interessantes, como qualquer derby. O Palmeiras vem num momento melhor, mas o Corinthians tem sempre que ser levado em consideração, porque é o Corinthians. Bom, o Corinthians também vai contar com a força de Memphis, né? O Memphis Depay tá voltando. Vai ser o jogo em que ele vai voltar pela primeira vez, provavelmente como titular. A gente vai entender, a se confirmar amanhã. Mas é provável que sim, tendo ele condições de jogar 90 minutos, né? Dorival não tem por que deixar no banco, considerando que tem muitos desfalques no time. Exatamente. Acho que a questão dos desfalques é algo que deve pesar. Claro, somente quem está dentro do clube sabe a condição física dele, quantos minutos ele pode jogar. Ele entra no final do jogo contra o Atlético, no meio de semana, joga ali, ele entra aos 32, se eu não estou enganado, no segundo tempo. Joga em torno de 20 minutos, né? Que o jogo teve bastante acréscimos.
Mas é muita qualidade. É um jogador que principalmente nos jogos dentro de casa, né? Por mais que ele já tenha tido algumas boas atuações fora da Neoquímica Arena, mas a regularidade dele dentro de casa é bem superior e um toque de qualidade, de último passe, de drible ali perto do ataque. Um baita de um parceiro pro Guinegão que tem entregado gols, né? Nos últimos 3 jogos aí como titular, ele fez gols nos 3. Gols decisivos, participações assim, muito determinantes para o Corinthians conquistar bons resultados. Acho que é mais um ingrediente para esse jogo, né? Um atleta que faz muita diferença pro lado do Corinthians dentro de casa. E o Guinegão, né, Belli, que é uma solução que o Dorival encontrou na sua base, né? Obviamente, um jogador que já estava ali junto com o elenco principal, isso é importante, você identifica um potencial, né, para subir para o elenco principal e pode contar com ele num momento como esse, em que tem muitos jogadores no departamento médico. Agora vai fazer uma duplinha ali, como é que ele vai funcionar com o Memphis Depay? Tô curiosa para ver como é que vai funcionar, mas o Terrão salva, impressionante, né? Quando as coisas apertam aqui no futebol brasileiro, a gente olha para a base das equipes e a gente sempre vê nomes que podem sim colaborar e muito. O Guinegão é um desses nomes, jogou Copinha no início desse ano e hoje está assumindo uma responsabilidade enorme no Corinthians, que é substituir o artilheiro da equipe no ano passado, né? Substituiu o Yuri Alberto, que, enfim, se lesionou, né? Teve uma cirurgia aí de hérnia pelo seu caminho, pela sua jornada aí de 2025. Mas é um jogador que parece estar cada vez mais à vontade com a camisa do Corinthians. Ele é do Corinthians há bastante tempo, mas falo principalmente nessa equipe, né, profissional, que a gente sabe também que esse salto da base para o profissional ele pode ser muito traiçoeiro para os atletas. Exato, pode ser bem sentido, Perfeito. né? Dependendo de como ele for conduzido. Perfeito. Né? De repente, um treinador coloca o jogador em uma partida muito importante, ele não desempenha tudo o que se espera e aí já queima o cara. É isso, mas parece estar tranquilo e tendo o Memphis do lado, eu tendo a acreditar que a vida dele vai ser facilitada, né? Porque o Memphis é um cara com uma ótima visão de jogo, é um cara que consegue aquele passe que quebra a linha de defesa. Beleza que é um derby pela frente, tem uma zaga muito qualificada também tentando anular ali essa dobradinha Guinegão e Memphis, mas mais um elemento para esse derby que nunca acaba. Ô Coutinho, o Guinegão não tá sentindo, né? Aparentemente o peso das partidas que tem feito e no derby. Isso muda, será, de alguma forma, para um garoto? Porque tem o peso de um clássico muito importante, de peso, assim, que a gente nem sabe dimensionar em São Paulo, para o Brasil inteiro. Vai estar todo mundo de olho acompanhando. Será que o garoto, nessas horas, ele pensa, vou fazer o meu melhor e vou sair consagrado daqui? Ou ele sente aquela tensãozinha? Assim, eu acho que sente a tensão. É normal e o cara que não sente isso não tá vivo, né? É verdade. Não Faz tá parte, atento, né? Exatamente. Ele não tá atento naquilo que ele tem que fazer, não tá concentrado. Só que ele tem lidado muito bem com isso, né? Esse jogo de quarta-feira foi um jogo pesado para ele. É um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético na Série B, mas é um estádio difícil de você jogar fora, dentro da Liga Arena. Gramado sintético. Gramado sintético, uma torcida que, né, apoiou bastante ele durante o jogo, pressionou. E era uma baita de uma responsabilidade, porque você olha pro banco, você vê o Memphis Depay ali mesmo fora de condição física ideal, mas é um cara que tá no banco, você tá jogando e ele tá no banco. Mas ele tem funcionado muito bem, é um jogador que, assim, eu não vejo nele um refino técnico, assim, aquele atacante altamente, né, talentoso, mas é um jogador de muita mobilidade em campo, muito concentrado, né, um cara que tá sempre participando, pressiona a saída de bola, se movimenta o tempo inteiro para gerar linha de passe, e muitas vezes isso é determinante. Eu acho que amanhã ele vai novamente ter um comportamento como esse, mesmo sendo um jogo diferente, né? Não dá para dizer que o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras é a mesma coisa que qualquer outro confronto que ele vai enfrentar profissionalmente. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Verdão pelo Campeonato Brasileiro. Será neste domingo, às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada. Como podemos ver, o Palmeiras é vice-líder do campeonato, 19 jogos disputados, somou 42 pontos. Está 4 pontos atrás do Flamengo, porém o Palmeiras ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Já o Corinthians é o 11º colocado, 21 jogos disputados, somou apenas 25 pontos. É uma equipe que não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, sofre uma pressão da torcida referente ao desempenho no campeonato, mas na Copa do Brasil eles estão indo bem, venceram até recentemente fora de casa o Atlético Paranaense.
Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Corinthians e aí está englobado tanto a Copa do Brasil como o Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste meio de semana, eles jogaram contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba, saíram vencedores, venceram pelo placar de 1-0, ou seja, é uma equipe que vem mais cansada para esse clássico do que o Palmeiras. O Palmeiras jogou na última segunda-feira, ou seja, teve a semana toda de preparo, de descanso, focado nesse jogo. Então não tem desculpa de cansaço, de nada. O Palmeiras tem que vencer para conseguir continuar na perseguição ao Flamengo no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Corinthians. O retrospecto não é nada bom para o Palmeiras. São 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Barueri, onde venceu pelo placar de 2-0. Enfim, jogo importantíssimo para o Palmeiras. Precisa vencer esse clássico para elevar a moral. É o jogo que precisa vencer. Acabou sendo eliminado na Copa do Brasil e agora é hora de vencer, continuar na briga do Campeonato Brasileiro e virar a chavinha totalmente e esquecer a eliminação da Copa do Brasil. Enfim, essas são algumas informações aí do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto o Palmeiras vai vencer essa partida e até o próximo vídeo. Valeu!